Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou o Roberto. Nosso tema de hoje, nós vamos falar de como a minha primeira e antiga crença religiosa me fazia odiar a prosperidade. Esse é o nosso tema de hoje. Então, fica aqui com a gente, presta atenção. Hoje esse vídeo não vai ser um vídeo extremamente longo, mas também não pode ser um vídeo aí de 10, 11 minutos, porque tem muito assunto que eu quero compartilhar com vocês, ok? Eu sei que você tem séries aí que você gosta, filmes e tal, que você assiste e leva, né, 1 hora, às vezes 2 horas, enfim, assistindo sem problema nenhum. Então, mas essa história vai poder abençoar a sua vida e muito provavelmente vida de muitas outras pessoas, tá? Por isso, gostaria que você compartilhasse, né? Esse é um testemunho, na verdade, tá? É uma história minha, um testemunho para abençoar os irmãos, aqueles que assistem nosso vídeo, aqueles que acompanham nosso trabalho. Encaminhe esse vídeo novamente, pegue esse vídeo, vai lá na sua lista, encaminhe esse vídeo para seus amigos, todos conhecidos. Com certeza tem gente que essa história, esse testemunho vai poder abençoar. Não retenha essa história com você, tá? Não assista, depois deleta e passa. Por favor, tem gente querendo ouvir esse testemunho, então passa para frente. Como a minha antiga e a primeira crença religiosa me fez, como no passado me fez, odiar a prosperidade, ok? É sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Bom, gente, antes de eu começar, dá like, aperta o sininho, inscreva no canal você que não é inscrito e compartilhe o vídeo como nós acabamos de falar. Bom, gente, vocês que têm me acompanhado nesse canal, aqueles que têm assistido nossos vídeos, que têm acompanhado vídeos aqui que nós postamos, conheçam um pouco da nossa história, vocês sabem que eu não nasci aqui no Brasil, não sou brasileiro, não sou natural, né, do Brasil. Eu nasci num país chamado Guiné-Bissau, que fica no continente africano, é um dos 5 países que foi colônia de Portugal. Por isso, o meu país fala português também. É de chamado grupo de países chamado países lusófonos, que falam português, que tem português como língua oficial. Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, esses países foram colônia de Portugal. Hoje moro aqui no Brasil, já moro aqui no Brasil há muitos anos, ok? Inclusive eu sou brasileiro naturalizado, mas a minha origem é africana, de Guiné-Bissau. Muito bem, por que eu coloquei tudo isso? Porque a história tem a ver com minhas origens, tá? Bom, vamos lá. Eu não nasci num berço cristão evangélico, ok? Por graça e misericórdia de Deus, eu fui alcançado já bem adulto e hoje, há 15 anos que sou cristão evangélico, andando firmemente nos caminhos de Deus. E estamos aqui, poder compartilhar um pouco da nossa história. Bom, eu não nasci, como eu acabei de falar, num ambiente evangélico, um ambiente cristão e tudo. Eu comecei, quando adolescente, perto de onde eu morava, onde eu vivia, a 3 quilômetros existia uma igreja católica. Ok? Eu estava na pré-adolescência, no período entre pré-adolescência e adolescência. Então, comecei a frequentar essa igreja católica. Até porque não tinha mais outras igrejas, outras denominações. Lugar onde eu nasci, ou você é cristão católico, ou você é islâmico, muçulmano, ou você praticava, sei lá, religiões tradicionais, que não é o meu caso, tá? Então, como eu nasci na cidade, essas práticas, praticamente, pelo menos no meu ambiente onde eu cresci, ou você era católico ou você era islâmico, tá? Muito bem. Então, é nesse ambiente que, quando eu era pré-adolescente, comecei a frequentar a igreja católica, que ficava a 3 quilômetros da minha casa, onde eu morava. E então, mas por que eu comecei a frequentar? Primeiro, porque o estilo de vida da igreja católica era um estilo de vida que praticamente era cultural. Para a gente, era cultural para a sociedade guineense. Por ser de colônia portuguesa, ok? A tradição ao longo do tempo acabou sendo essa, cristão católico. De certa forma, era religião, nos primeiros momentos, religião de Estado. Então, os colonos foram lá, levaram o cristianismo, acabou majoritariamente em todo estabelecimento do país. Quando você falava cultura portuguesa, sempre era associado a catolicismo. Então, ou você era islâmico ou era católico, ok? A religião tradicional africana acabou ficando relegado nos interiores e tal. Nós, como nascemos na cidade, então a nossa prática era essa, religião católica. Você crescia, era catequizado, era batizado, tudo que você fazia envolvia
tradição portuguesa, que, de certa forma, religiosamente falando, era sinônimo de catolicismo. Então, foi nesse ambiente que eu cresci. Mas uma das coisas que me impressionava mais, cada vez que eu ia para a igreja, catecismo e tal, aquele ambiente, eu via os padres, na verdade, os religiosos daquela época, da igreja onde eu frequentava, eles eram de orientação franciscana. Eles eram de vertente franciscano. Ok? Então, tudo girava ali, além de catolicismo, também girava em torno de princípios franciscanos. Nós vamos já falar um pouco sobre princípios franciscanos. Então, me encantava muito como eles usavam o hábito franciscano, eram pessoas extremamente piedosas, tinham um estilo de vida que encantava qualquer um, eles eram gente muito amáveis, pessoas extremamente sensíveis, e eram pessoas extremamente piedosas, pessoas que se importavam com a realidade do outro, com a sensibilidade do outro. Eram pessoas que saíam de onde eles moravam, adentrava nas comunidades, até nos interiores da cidade, levando alimento, levando medicamento, levando oração, levando coisas materiais para acudir pessoas pobres do interior. Principalmente, por exemplo, na Guiné-Bissau, nós estamos falando de muitas décadas atrás, mulheres acabavam dando luz, inclusive em casa. Tinham filhos nas casas, não tinha nem condição de transporte para chegar ao hospital, para fazer pré-natal. Aquilo não existia, era luxo. Então quem fazia esse papel eram as freiras, eram os padres, eram pessoas ali da comunidade que sempre acudiam. Eles eram muito amados, eles eram muito respeitados. Não porque eram religiosos, mas eram respeitados porque eles viviam o verdadeiro cristianismo. E não eram pessoas truculentas, não eram pessoas agressivas, não eram pessoas que sempre julgavam os outros, sempre falavam mal dos outros, muito pelo contrário, eram amáveis, prestativos, doavam a vida deles ajudando pessoas e tinham vida de piedade, de oração, aquela coisa toda. Então, era algo que me encantava muito. Então, comecei cada vez mais a me envolver com aquilo, me envolvi tanto com o cristianismo católico, que quando eu completei entre 14 e 15 anos, então eu fui para colégio interno. Colégio interno desses frades, para estudar ali internamente, levar a vida deles, de tanto que aquilo me encantava. Então, assim, a minha vida de católico, bom católico, ok? Então, eu, embora ali nesse meio, né, existia também a reverência a santos, a Maria e tal, e assim eu cresci nesse ambiente, tá? Muito encantado com aquilo e tal, então nós fomos vivendo desse jeito. Eu fiquei lá uns 5 anos dentro do colégio cristão, aliás, dentro do colégio dos padres, que é um dos melhores colégios, inclusive, do meu país, talvez até hoje, tá? Então, assim, eu cresci dentro daquele ambiente e, vivendo ali, também fui doutrinado, fui ensinado. Agora, tem uma coisa muito interessante ali. Hoje, eu não lamento, não acho que aquilo é uma maldição, muito pelo contrário. Aquilo foi bênção para mim, ok? Por quê? Porque eu aprendi muita coisa. Foi ali onde eu peguei hábito e amor à leitura da palavra de Deus. Foi onde eu comecei a pegar hábito de conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Já lá dentro, amava demais a Bíblia. Era livro que eu mais lia, livro que eu mais absorvia, livro que eu mais meditava. Ok? Embora ali sim tinha apócrifos e tal, li já apócrifo de cabo, de início ao fim. Eu conheço praticamente todos os apócrifos católicos, né? Humildemente falando. Bom, agora, junto com o catolicismo, junto com a prática católica, existia princípios de frades franciscanos, ok? Agora eu vou falar um pouco sobre esses frades franciscanos. Dentro de tudo isso, tinha princípios franciscanos. Quais são princípios franciscanos? Eles têm tripé principal da doutrina e princípios dos franciscanos. Além de doutrina católica, existem princípios internos a esses grupos. Dentro da Igreja Católica existem diferentes denominações ou podemos chamar assim, diferentes vertentes. Tá? Existia franciscanos, dominicanos, agustinianos, josefinos, diferentes congregações, ou seja, o líder espiritual que inspirava um determinado grupo. Então, eles viviam, além de doutrina cristã, católica, eles também viviam preceitos ensinados por esse líder. Nesse caso, franciscanos viviam dentro do princípio inspirado pelo Francisco de Assis. Ok? Então, dentro desses 3 princípios, 3 tripés importantes, são
obediência, seja lá qualquer ordenança que eles propunham, tinha que obedecer. Cegamente, não precisa questionar, não pode questionar, é obediência, não tem questionamento. Segundo tripé, castidade. Castidade, viver celibato. Ok? Castidade, não casavam, viver castidade, como todos os padres católicos, pelo menos até hoje. E pobreza, esse é o terceiro foco, pobreza. Ok? Então, obediência, castidade e pobreza. Por que pobreza? Bom, pobreza porque o São Francisco de Assis, fundador da ordem franciscana, ele escolheu a pobreza como uma forma de adoração a Deus, como estilo para servir a Deus. Se desapegar de tudo que é mundo material, tudo que é bens material e viver na extrema pobreza, ok? Ter apenas o necessário, teto sobre sua cabeça, oração, eles andam inclusive, muitos andam descalço, ok? Usam túnica, andam descalço, mas esses grupos eles usavam sandálias simples e tal. Mas tem uns que acabam, observação radical da lei, acabam andando também descalços, alguns, tá? Então, obediência, castidade e pobreza era tripé dessa forma de viver. Então é nesse meio que eu cresci. Então agora vem por que essa minha antiga crença, essa minha antiga doutrina da fé me fazia odiar a prosperidade. Então nós somos ensinados, formatados, nós éramos instruídos dentro desses três princípios que eu coloquei aqui. Mas o foco que nós somos muito mais instruídos era o foco da pobreza total, ok? Então, a pobreza era extremamente enfatizada no meio desse grupo, no meio de todos aqueles que estavam ali dentro do colégio e tal. Então, assim nós vivemos. Por quê? Porque a suposta pobreza, suposta miséria, nos dava uma qualidade de seguidores de São Francisco de Assis, nos dava uma qualidade de sermos cristãos verdadeiros, a pobreza nos dava a qualidade de aproximarmos de Deus. Então, assim eu cresci, entendendo, fazendo sempre apologia à pobreza, à miséria, fazendo sempre apologia à pobreza. Então, nós crescemos com isso. Quando você olhava para uma pessoa que era próspera, uma pessoa que era rica, então a gente ficava já tinha ideia formatada sobre isso. Então era um malandro, era um enganador, era um impostor, era um cara que estava longe de Deus, era uma pessoa que tirava dos outros para se beneficiar. Sempre eu cresci tendo essa ideia muito, muito negativa de quem é próspero. Então eu abominava, chegava até a abominar, odiar a riqueza, porque eu fui formatado para estar perto de Deus, para estar maduro espiritualmente, para andar com Deus, eu precisava ser pobre. Afinal das contas, São Francisco de Assis foi pobre. Tanto é que São Francisco de Assis era um jovem rico, ok? Filho de comerciante italiano, casado com uma francesa, comerciante de tecidos, ok? Durante a vida dele, era um homem extremamente rico. O pai tinha uma outra ideia para São Francisco de Assis virar um cavaleiro, um cara importante na sua cidade. E quando São Francisco de Assis, inclusive, chegou a ser cavaleiro, mas nessa viagem de ser cavaleiro, teve encontro com Deus, ele deixou tudo para trás e seguiu agora Jesus, ok? Então, largando tudo, decidiu sair da casa dos pais, abandonou tudo e foi tocar a sua vida fora da cidade, vivendo agora só de pobreza. Rejeitou toda a herança dos seus pais e fundou assim, então, a Ordem Franciscana, que começou com poucos grupos de pessoas e primeiro se juntou amigo e amiga, e depois assim foi crescendo até criar grupos franciscanos que estão hoje no mundo inteiro. Na Ásia, na África, na Europa, aqui nas Américas, em todos os lugares do mundo hoje nós temos comunidade franciscana, ok? Eu tenho muito respeito para eles. Hoje, depois de um tempo, Deus foi me levando para outros caminhos e comecei a questionar algumas coisas. Não era questionar de afrontar liderança, de discutir, não. Comecei a questionar dentro do meu interior se era aquilo que realmente almejava, ok? Então, assim, chegou um determinado momento, fiquei por 5 anos internos sendo instruído, sendo formatado, sendo ensinado nessa doutrina de pobreza. Como eu falei para vocês aqui, dentro desse formato, então, eu criei algo dentro de mim, uma mentalidade que ficou cristalizado dentro de mim. Até pouco tempo, comecei a rever algumas coisas. Então nós odiávamos, esse termo era muito forte, né? É forte falar odiávamos, mas era assim, nós tínhamos repúdio, repulsa, nós tínhamos uma ideia muito negativa daquilo que é riqueza, aquilo que é prosperidade. Então assim eu cresci. Também no ambiente ali familiar,
tinha um pouco dessas crenças de que ser rico é complicado, é isso, é aquilo. Então eu cresci nesse formato de repudiar, de odiar a riqueza, a prosperidade, tudo que é prosperidade. Então o que era virtude para mim? Virtude para mim era ser miserável, era ser pobre. E quanto mais pobre, miserável, você é uma pessoa que tem valor, é espiritual, é mais próximo de Deus. Então assim que eu fui formatado, gente. Bom, passado muito tempo eu fui crescendo, ainda bem que a gente vai crescendo, você vai ter maturidade também no pensar, no analisar as coisas, a gente vai ser criterioso. Eu comecei a questionar algumas coisas. Chegou um determinado momento que, no final de ensino médio, comecei realmente a ter dificuldade com muita coisa. Quando ficou muito claro para mim, porque quando eu era mais novo, essa questão de castidade, de obediência e tal, pobreza, era tudo bem. Mas quando eu já comecei a me tornar adulto, a ideia de ser casto, de não casar, de não ter filhos, aí o negócio pegou, ok? Então eu entendi que eu nasci para ter família, para ter esposa, para ter filhos, formar família. Então isso pegou muito forte. Aí então eu decidi sair e seguir a minha vida, ok? Por que eu contei tudo isso? Porque depois de um tempo, eu fiquei naquele período de não crer mais em muitas coisas que eu absorvi toda a vida, mas também eu fiquei naquele tempo que eu não seguia mais nada disso. Foi durante nesse lapso de tempo que posteriormente então eu vou ter verdadeiramente encontro com Deus. E para falar a verdade, embora o meu tio-avô já era cristão evangélico, algumas pessoas da minha família e tal, até minha mãe tinha abraçado, mas eu nunca tinha abraçado a fé cristã evangélica. Só depois de um tempo, aqui no Brasil, verdadeiramente tive encontro com Deus, e pela graça e misericórdia de Deus, eu ando nos caminhos do Senhor há mais de 15 anos hoje, tá? Firme e nunca retrocedi. Então, por que eu contei toda essa história? Porque, infelizmente, muitos de nós, em todo segmento, não precisa ser apenas religiosamente falando, todos nós, tempo todo, estamos sendo formatados, estamos sendo doutrinados, seja religiosamente, seja em termos leigos, em termos seculares. Então, por isso nós precisamos absorver coisas boas. E, como Paulo diz, nós precisamos analisar tudo e reter aquilo que é bom. No meu caso, imagina pré-adolescente, adolescente, para a juventude, tudo que você recebia com boas intenções é bom. Então, assim eu cresci. Depois, para começar a fazer um trabalho de desconstruir essa ideia de que para ser um cristão verdadeiro, para ser uma pessoa boa, você não precisa ser miserável. Isso levou um tempo, até hoje ainda estou lutando com algumas raízes que estão ali espalhadas, ok? Porque, gente, eu não sou adepto de teologia de prosperidade. Que fique claro, você que está assistindo esse vídeo, eu não sou adepto de teologia de prosperidade, ok, gente? Como também eu não sou adepto de teologia de miséria. Eu não sou adepto de teologia de prosperidade, quem me conhece sabe disso. Inclusive, toda a minha fala é mostrar que a teologia de prosperidade não tem nada a ver com Deus. Porque um camarada pode ser também pobre, mas um homem de Deus escolhido, que tem virtudes, que pode ser um grande instrumento de Deus, como tem muitos por aí, que são pobres, mas são homens e mulheres de Deus. Mas também, para chegar a Deus, não precisa ser miserável, ok? Deus é quem escolhe. E qual é a minha visão hoje? A minha visão hoje é visão de graça de Deus, de que Deus, com a sua infinita misericórdia e a sua graça, agrada a Ele abençoar o seu povo. Essa é a minha visão. Um Deus gracioso que abençoa o seu povo. E as bênçãos de Deus chegam sem dor. Essa é a minha visão. Então, não sou a favor de teologia de prosperidade, também não sou a favor de teologia de miséria. Eu sou adepto à graça de Deus que se agrada em abençoar cada povo, cada filho, cada membro, ok, da sua igreja, enfim, cada membro do seu povo. Essa é a visão que eu tenho hoje. Então, eu decidi trazer essa história minha para compartilhar com vocês, mostrar como muitas vezes, tanto eu como talvez você que está assistindo esse vídeo, as nossas crenças religiosas ou até crenças seculares nos moldam erradamente para a gente criar uma ideia. No meu caso, ele me moldou, me ensinou a odiar a prosperidade, a repudiar a riqueza, a repudiar aquelas pessoas que trabalharam duro, que deram duro e se deram bem, têm prosperidade, conseguem proporcionar uma vida melhor e diferente para o seu povo. Então você que nos assistiu até aqui, Deus te abençoe. Um abraço, dá like, encaminha esse vídeo para mais pessoas. Inscreva nesse canal você que não é inscrito. Deus te abençoe e até mais.